Vamos sim. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, com o coração cheio de alegria por estarmos reunidos novamente para mais um estudo, Senhor, do Teu Evangelho de amor e luz. Auxilia-nos na clarificação de tudo, Pai, para que coloquemos em prática o que vamos aprender hoje. Auxilia-nos na caminhada até Ti. E se caímos, levanta-nos. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Abençoa também aos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, mas que depois poderão escutar a gravação. Te agradecemos, Pai, por esse momento em que temos tanta alegria em nos reunirmos. Sentimos falta, Senhor, de estarmos constantemente juntos para um estudo. Mas sabemos, Pai, que para tudo tem tempo. Senhor, fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. É o capítulo 24, correto? Certo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não ponhais a luz, né? Isso. O alqueire era aquele objeto de carregar grãos, que por consequência era tampado. Se botava o alqueire em cima da luz, não tinha luz, certo? Certo. Por isso que eu tenho que botar os livros na estante alta da minha casa, certo? Não. Não. Tem que deixar aqui do ladinho. A candeia são os livros, certo? É para jorrar, João, sabedoria na cabeça da gente, por isso que põe alto. Tudo tem uma desculpa, tudo se ajeita. Exato, a candeia não são os livros. Os livros vão amarelar e se vão. Apesar do Chico ter escrito 420 livros, Divaldo mais de 200 livros e quantas palestras gravadas. Não. Só que isso é a luz deles. A gente tem que adquirir a nossa luz. E adquirida, né? Nós somos a candeia, certo? Nós somos a candeia de nossas casas. Então vamos lá. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Opa! Tem uma certa contradição aí, certo? No próprio título. Tem uma certa contradição. Concordam ou não? Sim. Qual é a contradição? Que ele não deu a luz, né? Porque ele falou por parábolas, ele Exato. não mostrou a luz. Exato. Exatamente. Ora, qual é a conclusão, então, que se tira? Que as pessoas não estavam preparadas ainda para receber aquela luz. Correto. Mas e da candeia? Aí eu não sei. Vamos lá, meninos. Da candeia. Ajudem aí. Não esconde a candeia, mas em algumas ocasiões fala por parábolas. Assim, tá contraditório. E aí, gente, quem conclui?
Em algumas situações, a luz tem que ser moderada. Não apagada. Eu sei, Moderada. colocado um véuzinho assim para passar suavemente. Só vinha aquela. Eu gosto daquela imagem, daquela luz que é um botãozinho, que não é aquele botão de liga e desliga, é aquele botão em que você dá uma gradação na luminosidade. Aham. Esse é o grande mestre. Esse daí é o cara que tem experiência. Que ele sabe muito bem, ele olha os seus alunos e ele sabe dosar a aula, ele vai, equilibra a luminosidade. É isso aí. Mas nunca na escuridão. Então vamos lá. Item 1, Mateus 5, capítulo 15. Ou capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, cobri-la com aquele carregador de grãos. Põe-na ao contrário sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. 2. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso. O alqueire era uma espécie de vaso, né? Ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido ou de aparecer publicamente. Sabe os nossos pensamentos assim, mais que a gente acha que é secreto? Secreto para os outros, mas não para Deus, não para Jesus. E nem para os espíritos. E nem para os espíritos que estão lá. Ninguém. Que são superiores a nós. Não tem. Isso. Não tem segredo. Não tem. Exato. Uma vez numa reunião mediúnica eu recebi a resposta de um pensamento que eu tive quando eu estava no banheiro. Nossa. Então, não tem nada oculto, não tem nada escondido. Não tem. Nada, absolutamente nada. Beleza? Agora, então vamos lá. O negócio é acender a candeia e bota logo a candeia no teto. Sim. Para jogar logo. Então a candeia é assim, digamos, a pregação sistemática. Certo? A candeia é o verbalismo doutrinário. Vamos fazer discursos e discursos veementes em toda parte. Não. Isso é a candeia? Não. Não. Não vão aceitar, não vão. Então, não adianta. E também não é só vão falar. Não. Vão fazer discurso, vão falar o verbalismo infinito. Não. E cadê a prática? Para mostrar o exemplo. Não é só o verbalismo. O discurso, sim. Edificante e o auxílio fraterno, sem dúvida, o discurso edificante e também o auxílio fraterno, como colocou a Malu, a prática, são indispensáveis para estender os benefícios da fé. Não se resta dúvida sobre isso. Sem palavra não tem conhecimento. Sem a palavra não tem conhecimento. E sem o amparo não vai desenvolver a fraternidade. Correto? Concordam? Sim. Só que a lâmpada, ela precisa de um combustível, correto? Precisa. E nós já identificamos que nós somos a lâmpada. Certo? Sim.
E o que é que vai ser consumido quando assumimos o papel de lâmpada? O que é que nós devemos consumir? Assumindo o papel de lâmpada. As palavras de Jesus, né? O ensinamento de Jesus. Mas eu digo assim, qual foi o que eu consumi se eu estou falando palavra alheia? Eu tenho que consumir a minha vida nisso. Eu tenho que consumir a minha vida nisso. E não dedicar a minha vida em interesses que não traz proveito para os outros. Tá botando a lâmpada no lugar errado. Concordam? Sim. Tá botando a Teria lâmpada que no ligar lugar errado. a lâmpada em mim para clarear o outro, para É. auxiliar o outro. E essa lâmpada não pode ser simplesmente para satisfazer os nossos interesses pessoais, né? Para trazer vantagem só para nós. Considerando que todos nós temos possibilidades imensas de fazer o bem. Certo? Então, vamos pregar o Espiritismo? Sem dúvida. Vamos pregar o Espiritismo. E ainda melhor, pregar o Espiritismo puro. Porque o Espiritismo puro é a revelação do alto. Para os nossos parentes, para os nossos amigos, para que eles progridam no seu tempo. A semente foi lançada. Né? Só que também a candeia, como somos nós, é a imagem de nós mesmos. E qual é a imagem que os outros fazem de nós? Essa energia de luz não é só conhecimento. Tem que emitir bondade. Tem que emitir compreensão. Tem que gastar esse óleo na boa vontade. Tem que gastar esse óleo na renúncia de vontades, de desejos. Até, se possível, tem que gastar esse óleo no sacrifício. Porque aí a luz que vai brilhar na candeia é uma luz especial, porque de fato ela vai refletir uma luz que vem de cima. Beleza? Beleza. Isso é Emmanuel no livro Fonte Viva. Beleza? Então, quem quiser pesquisar, Emmanuel no livro Fonte Viva. Depois eu posso ver qual é o capítulo. E também no livro Nascer e Renascer, Emmanuel vai dizer o seguinte, que a lâmpada é, antes de tudo, uma atitude positiva diante de todas as circunstâncias, diante de todos os ângulos da vida. Aí ele vai começar uma enumeração, que não tem nada a ver com o conhecimento. Ou não tem a ver com o conhecimento verbal, mas tem a ver com o conhecimento aplicado. E ele vai dizer de palavras mais bonitas, é que a gente sempre faz um resumo, já que a nossa cabeça é pequenina para guardar as nuances da sabedoria da cabeça de Emmanuel, né? Então, ele vai dizer com umas palavras mais belas o seguinte: se você foi ofendido, não esconda o perdão nos milindres. Porque, além de tudo, os milindres é enfermiço. Quer dizer, você tem propensão, tem até alguma propensão para perdoar, mas não vou perdoar. Claro, nós somos humanos, o perdão está lá dentro, mas não. Aí ele fala de uma forma mais bela para que a gente está escondendo o perdão dentro de nós, né? E externando milindres que são enfermiços. Ele vai dizer com palavras mais belas o seguinte: se você está em dificuldade, não esconde a coragem na fuga. Então, não foge. Se você está em provação, não enterra o talento no desânimo. João,
Sim. Esse que você falou do Emmanuel, não é esse aqui, Sois a Luz, do Fonte Viva? Ele coloca aqui, quando Você fala o Cristo capítulo? designou... Sois a luz. Quando Cristo designou a seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes a tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear os caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. É esse aqui? Não. Não mas esse aí ele tem. Esse aí é uma luz não é uma luz das nossas casas, não é uma lâmpada de casa. Esse daí é um conjunto de lâmpadas num templo, né? Mas se relaciona, sem dúvida se relaciona. Mas é outro capítulo e as palavras. Eu tinha marcado ele para ler hoje. Eu tinha marcado. Tinha Mas se marcado ele hoje de relaciona. manhã. Uhum. E as palavras que eu trago são mais ou menos as palavras literais do livro, né? Eu gosto muito de trazer o texto efetivamente como ele é. Faço pouca, né, faço um filtro assim, né? Não faço um filtro muito fino quando é mensagem muito alta. Não faço, não. Né? Então, essa daí que você leu é uma lâmpada, assim, um conjunto de lâmpadas de um templo. Que foi para os discípulos, né, que ele falou, né? Aqui nesse caso é mais a lâmpada da nossa casa. Mas serve. Depois eu vejo qual é o capítulo. Aí eu falo. Joia. Então vamos lá. Então, se ofendido, a gente não pode esconder o perdão. Tá na dificuldade, não pode esconder a coragem, na fuga. Tá na provação? Tô na provação, não enterra o talento. Vê que ele fala com as palavras das próprias passagens religiosas. Ele fala em enterrar o talento, né? Tá tocado pela dor? Tô tocado pela dor. Não joga fora a esperança no despenhadeiro. Tá sofrendo perseguição e calúnia? Vê, então isso não tem muito a ver com o verbalismo, com o ensino verbal. Tá tocado pela perseguição e calúnia? Tô. Não troca a oração pelo desespero. Enfim, se estamos marchando e nessa marcha estamos entre urzes e espinhos, não podemos cair no desalento e na inconformação. Devemos ter sempre a cabeça erguida no dever cumprido. Agora ele vai falar um pouco do verbalismo, do estudo, né? Agora uma coisa que vai colocar a carapuça aí na gente, tá? Vai colocar a carapuça na gente. Duas carapuças. Primeira, não disfarce os teus conhecimentos superiores. Tem muita gente que faz isso, hein? Não disfarce os teus conhecimentos superiores.
2, que é mais difícil, porque isso tem a ver com a gradação. Aprende a usá-los, os conhecimentos superiores, em benefício próprio e dos outros. Agora ele complementa. Porque mesmo que no uso desses conhecimentos superiores a benefício nosso e dos outros, viermos na Terra a ter sacrifícios, a felicidade estará na vida maior. Então, vê bem como é que nós vamos usar esses conhecimentos a benefício nosso ou dos outros, porque às vezes nesse uso vai haver sacrifícios e não devemos disfarçá-los. Não disfarce os teus conhecimentos superiores. Esse é do livro Nascer e Renascer. Beleza, gente? Então deu para entender a história da candeia? Nós somos a própria candeia. A candeia não é só verbalismo doutrinário. Sim, tem que ter a palavra, né? E essa candeia não pode ficar escondida. Nós temos que revelar o Espiritismo, porque ela é a voz do alto aos nossos parentes, aos nossos amigos. No futuro eles vão progredir. Mas lembrando que a candeia também é a nossa imagem. O nosso comportamento tem que estar bom. E antes de tudo, é uma postura positiva diante das dificuldades da vida, né? Ela tem que gastar, né? A gente tem que gastar a nossa vida nisso. Mesmo que haja renúncia, sacrifício, temos que manter a luz da boa vontade, a luz da compreensão, a luz da bondade, né? E não devemos esconder, disfarçar os conhecimentos que possuímos. Isso muita gente faz. Mas também você pode graduar essa luminosidade para que você use de forma adequada trazer benefício para si e para os outros desse conhecimento superior. E nesse uso de conhecimento superior, se houver sacrifício na Terra, beleza. Porque a felicidade não é desse mundo. Beleza? Então deu para a gente entender tudo aí o que é que Jesus está falando, conforme a candeia, na interpretação de Emmanuel, através dos livros Fonte Viva e os livros Nascer e Renascer. Beleza? Bom, Beleza. é interessante também falar na lâmpada, né? Porque para a lâmpada, colocando a lâmpada como a gente, vamos por assim, nós precisamos dessa luminosidade. Essa luminosidade, ela vai ser adquirida com o conhecimento, né? É como se fosse assim, o nosso perispírito vai ter mais luminosidade, mais grandiosidade, por conta do conhecimento que nós temos no nosso espírito, né? Quanto mais a gente vai estudar. Então, é assim, se a gente procurar, sempre você tem um fiozinho nas explicações que coloca muita coisa do que a gente estuda. Por exemplo, não é só a luz por a luz, mas o fato de refletir essa luz também, né? Como se reflete, ter força, ter estudo, ter conhecimento, para que essa luz reflita. Então, fala assim, Jesus fala por parábola, mas quando a gente quer entender e se propõe a entender o que Jesus fala, um ponto é uma explicação, né? Dentro dessa parábola. Exato, verdade. Verdade. Temos que procurar compreender, entender tudo, né? Conhecimento é luz. E essa luz vai brilhar para sempre no nosso perispírito. Tem razão a Deise. Então a gente tem que realmente estudar muito, porque o brilho do perispírito virá por aí. Você não vai praticar o que desconhece. Então vamos lá. Não dá para esperar uma energia da tomada, né, João? Que é automática, você liga, acabou, né? Não. Tem que ir atrás. A fé não passa em receita. E fé é conhecer, né? Por que você crê? Porque eu entendo. Por que você entende? Porque eu busquei.
E efetivamente aquele texto de Emmanuel me convenceu. Aquele texto de Joana trouxe conhecimentos que a minha cabeça pequenina seria incapaz de pensar. Essa que é a verdade. Então eu quero trocar o meu raciocínio diminuto por esses. Trocar ou o meu está muito, o meu é 1% desse conteúdo, então eu estou querendo enriquecer o meu parco conhecimento com esses. Como então vou me fazer? Vamos como Estevão, eu vou me encharcar desse conhecimento. Porque o que eu possuo é muito pequeno. Então vamos lá, item 3. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 11 e também de 13 a 15. Pulou o versículo 12. Então vamos lá. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Mestre, por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele. Então aí, ó, tá vendo? Jesus é o grande mestre. Então, agora eu vou diminuir, vou dosar essa luz. Eu não vou ensinar matemática do ensino médio para o aluno do ensino fundamental, né? Eu não vou estudar matemática da universidade para aluno de 6, 8 anos de idade. Então, reduz a luz, porque agora você vai falar com crianças. Aproximando-se, disseram os discípulos: por que ele fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, isso não lhes foi dado. Ainda, naturalmente, né? Ainda não. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem. E ouvindo, não escutam e não compreendem. Ouvindo, não escutam. E vendo, não compreendem. É o mesmo que uma professora de português uma vez me falou: João, eu fui dar para os alunos, e é assim há tanto tempo, eu vou dar classificações das orações, eu vou dar regência verbal, regência nominal. Eu falo, eu explico, eu escrevo, eu mostro vídeos, eu boto, mas parece que os alunos não absorvem. É assim mesmo. É só com o tempo, né? Porque eles vendo não veem, ouvindo não escutam. Ah, essa oração é o que? É subordinada, adjetiva, restritiva? O que é isso? Né? Percebe? Os alunos pode dar lá muito daquele conteúdo, mas vai demandar um tempo para que eles consigam compreender aquilo. Imagina isso aqui, né? Que envolve as questões morais. E nele se cumprirá a profecia de Isaías. Né? Lembra lá Isaías, século VI a.C.? Uhum. Que foi um dos maiores divulgadores, que foi o maior profeta relativo à vida de Jesus, foi Isaías. Ele é até considerado o evangelista do Antigo Testamento. Foi o que mais falou a respeito da vinda de Jesus, Isaías. E lá no capítulo 4 ele fala da reencarnação. Lembram? Quer dizer, 600 anos de Jesus falando da reencarnação. O que disse Isaías? Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Quer dizer, vocês vão ouvir Jesus e não vão entender. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Vocês vão ver aquele que construiu o planeta Terra e nos auxilia no nosso processo regenerativo até hoje, e vocês não vão ver nada. Porque o coração deste povo se tornou pesado. Tem um significativo. Perispírito pesado, né? Ainda mais no centro coronário, que é vinculado aos sentimentos. Está escuro ali. Está escuro. Tem um nódulo de energia escura no centro cardíaco. No centro cardíaco. Problema.
Então, como eles próprios estão enovelados nos seus pensamentos, tornando pesados seus centros de forças, seus ouvidos se tornarão surdos, fechados. Os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então, tudo isso vai prejudicar até a cura física. Porque são energias que não se casam. Beleza? São energias que não se casam. Uma vez eu cheguei mal no centro espírita, estava com raiva de uma pessoa. Falei, eu preciso ir na casa, eu preciso ir no centro espírita porque eu estou com raiva de alguém para ver se eu converto. Sair desse processo obsessivo, tá? Aí eu fui na casa espírita, o espírito já se comunicou, chegando com toda a energia assim, falando quase que diretamente para mim aqui. Quem chegou avermelhado chegou com a caneca suja. Eu vim trazer uma luz azul e a frequência vermelha não casa com a luz, com a frequência da luz azul. Vai sair meio assemelhado como veio. Vai fazer pouca diferença. Porque eu trouxe a luz, mas o copo está impuro. Então, é o que Isaías está falando aqui. Perispírito pesado. Vê e não compreende, escuta e não aprende e nem recebe cura para o tratamento de saúde física. Então vamos lá. Item 4. É de causar admiração ouvir Jesus que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire e tampar a luz com uma espécie de vaso, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Percebe? Então, Kardec foi direto no ponto. Mas a gente já sabe que tem uma necessidade, então, de graduar a luminosidade. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos, falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, eles olham, eles ouvem, mas não entendem nada. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Está gastando tempo à toa. Falando muito, perdendo tempo, porque é inútil dizer-lhes tudo. Inútil, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Para vocês eu falo sem parábolas, porque vocês, não, para vocês será útil. E ainda, sendo útil diretamente a vocês, é indiretamente útil aos outros, os que estão sem compreender. Porque vocês vão ficar com eles, eu me vou, vocês não. Percebe? Então, para vocês eu falo sem parábolas, para que vocês ao longo aí de uma vida inteira tente convencer esse povo a progredir alguns degraus. Então, falando para vocês, também estou falando para eles. Para vocês sem parábolas, também estou falando para eles. Porque vocês é que vão ficar aqui. Digo, porém, já li. Agia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. E é exatamente o raciocínio de Estevão esse aqui. Ele vai dizer, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a mensagem de Jesus. Esse estudo aqui era para crianças. O tratamento de Deus é a época, né, do Antigo Testamento, era o tratamento e o ensino que se dava para crianças. Agora nós nos tornamos adultos.
e agora tudo nos foi revelado. É exatamente o raciocínio de Estevão, é impressionante. Desse modo, indica o verdadeiro sim. E Estevão vai falar isso abertamente na primeira vez em que Paulo vai observar a pregação na Igreja do Caminho, em Jerusalém, e também depois vai falar no discurso para toda a cidade. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam vê-la. Isto não significa que, quer dizer, você não vai ocultar a luz também. Não, esse conhecimento é meu, não vou passar isso para ninguém, até vou usar esse conhecimento para dominar os outros. Não. Mas também não vou falar, isso não significa que você deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Eu vou falar de tudo aqui, vou falar de tudo. Por exemplo, eu vou em qualquer país aí que seja um país muito orgulhoso e vou falar que, olha, a regeneração existe, a reencarnação existe, e você que está nesse país aí se achando, pode renascer num país do qual você hoje deprecia. Pronto. Estou levando mais luz do que eu deveria. Isso aí a pessoa teria que concluir. Agora, para outros, não. Estou no Brasil, estou na casa espírita, as pessoas buscaram saber sobre a reencarnação. Vamos revelar. Compreende como é a coisa? Então, você tem que saber com quem você fala. Porque você também não pode revelar inconsideradamente todas as coisas. Porque há uma metodologia de estudo. Pega um livro de matemática, ele tem o capítulo 1, trata de assuntos mais simples que no encadeamento das coisas levam aos capítulos cujos conteúdos são mais profundos. Então existe uma ordem de coisas. Então eu não vou começar pelo último capítulo. Não faz sentido. Tem um método. Eu lembro até no livro Entre a Terra e o Céu que quando o Júlio estava desencarnado e a mãe dele também estava desencarnada, nenhum espírito superior chegou para ela e disse assim, olha, ela estava com ele. Então imagina o amor de uma mãe estando com seu filho, cuidando dele, doente. Nenhum espírito superior chegou para ela e disse assim, olha, teu filho só vai melhorar se ele reencarnar. Porque isso era uma palavra que obrigaria ela a se separar dele. Então, não chegou com toda a luz. Eles deixaram, dando ensinos prévios, estudos prévios, para que ela concluísse que isso era necessário. Entendeu como é a coisa? Uhum. Esses são os grandes professores, que levam o aluno a compreender, que é como fazia Sócrates. Nossa, Sócrates é uma inteligência que ela quase não existiu na Terra até hoje. Alguém com o nível intelectual de Sócrates quase não existiu. Não dá para contar numa mão quantos homens foram inteligentes iguais a Sócrates. Não sei. Eu acho que só Kardec. Era muita sabedoria ler o livro de Sócrates, daquela coleção Os Pensadores. Pelo amor de Deus, é de impressionar. É de impressionar. Então, vamos lá. Então é isso. A gente tem que ser uma espécie de professor também. Não pode revelar tudo de forma inconsiderada. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Pois há pessoas a quem
uma luz por demais viva, deslumbraria sem esclarecer. E isso é o caso do apóstolo Paulo na cidade de Listra. Ele percebeu muito bem isso. Porque quando ele começou a falar dos ensinos de Jesus, uma beleza, uma beleza. Quando ele falou da possibilidade de cura, aí foi zombado. Aí não, você veio de onde, forasteiro? Para fazer zombaria aqui na nossa cidade, nós somos gregos. Começou uma certa zombaria. Falou, então, vocês querem? Vocês querem? Curou um paralítico de nascença da cidade. Pronto. Vislumbrou total. Todo mundo ajoelhou na praça. Quem é esse cara? Esse cara é Mercúrio. Quem é esse outro velhinho? Esse mais velho? Esse é Júpiter. Esse é Zeus. Vislumbrou total. Aí, para desfazer, o vislumbre excessivo, teve que gritar no meio da praça, rasgou a roupa assim, eu sou de carne, eu sou homem. Porque para eles, ele era um Deus. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos, quer dizer, o que se dá no particular também é meio relativo ao geral. As gerações têm sua infância. As gerações têm a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. Né? Então, a gente mesmo, no particular, tem que perceber o aluno. Perceber o aluno e graduar. Porque você não vai dar coisas para uma pessoa madura quando a pessoa está na infância. Tem familiar meu que, pelo amor de Deus, não está nem na infância ainda, está na pré-infância. Aí, meu amigo, você vai dar assuntos filosóficos profundos da doutrina espírita, está perdendo tempo. João, e isso faz esses livros serem sempre atualíssimos, né? Atualíssimos. Né? Porque, assim, a gente sempre, até nós mesmos, vamos supor que já lemos, nós vamos adquirir mais maturidade, mais conhecimento, e quando a gente retorna para ler, nós extraímos outros, né, conhecimentos que a gente não, até então, passou por ele. E quando você ouve assim, que as gerações têm isso aí, você vê. Então, isso faz com que esses livros sejam sempre atualíssimos. Porque todos nós vamos estar sempre passando por essas fases, assim, e sempre está vindo. Por mais que a gente explique sobre o espiritismo, vamos ver, por uma criança, tem que ser explicado conforme uma criança. Né? E ela vai ter que passar... Né? Vai Às vezes passar por 50 anos, ou mais. Mas nesse caso é uma criança, né? Exato, é uma criança, é isso que Kardec está falando aqui. E se não ter cuidado, né, João, quando fala nesse deslumbre, fica só no fenômeno, né? Fica. Igual você estava explicando, Paulo, ali, que fez uma cura, oh, meu Deus, fez uma cura. Mas se você não tomar cuidado, quando você vai explicar alguma coisa referente ao espiritismo, ela vai ficar só no fenômeno. Então, você tem que, mesmo falar, ó, curou, mas curou porque tinha um merecimento, né? Porque senão fica só no superficial do fenômeno. Exato. Fala, então, agora assim, ó, curou porque tem responsabilidade para trabalhar pelos outros. Agora, se levantou não por si, mas por aqueles aos quais deve agora em diante ajudar. Então, vamos lá. Mas, o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Por quê? Chegados a certos graus de desenvolvimento, o homem, aí desde o que você falou, ó, os homens procuram por si mesmo.
a luz viva. Beleza? Uhum. Então, nesse momento é prudente calar, porque não há maturidade para compreender isso. Nesse momento é prudente calar. Mas cedo ou tarde vai ser descoberto. Porque a pessoa, ela própria vai procurar. É o livro que a gente falou, Entre a Terra e o Céu. Né? A obscuridade lhe pesa. Ora, se a obscuridade está pesando, não tem sentido uma luz muito forte. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas do céu, entre as coisas da terra e do céu, se guiarem da terra para o céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, porque a pessoa quer raciocinar sobre a fé. Ela procura agora. Visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E lembra que a fé é o alicerce de todas as virtudes. Falou lá para trás, não lembro quem foi o Espírito que falou, né? A fé é a base de todas as virtudes. Sem a fé não há esperança. Sem a fé não há caridade. E sem a luz da razão, portanto, há necessidade da razão, porque sem ela a fé se enfraquece. Capítulo 19, item 7. Vamos lá? É a fé inabalável. Capítulo 19, item 7. No meu aqui, na minha edição, é página 253. Na minha também. A gente vai só dar uma lida, já que Kardec indicou, né? Uhum. Item 7, porque a gente também já estudou. Fazemos uma espécie de revisão por se vincular ao assunto, conforme sugere a grande luz do século XVIII. Disse vulgarmente que a fé não se... Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, não dá receita de fé. O que tem levado muita gente a alegar o seguinte: que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, ela se adquire. E ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular, mas de verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los aos homens. Eles é que devem ir ao seu encontro. Lembra a diferença entre ao encontro de e de encontro a? É diferente. Ao encontro de, você vai, vamos dizer uma linguagem simbólica aqui, ao encontro de, você vai para abraçar. De encontro a, você vai para digladiar. Então, não compete à fé ir procurá-los. Eles é que devem ir ao encontro da fé. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de encontrá-la. Tente, pois, como certo que os que dizem nada melhor desejamos do que crer, mas não podemos, falam com os lábios e não com o coração, porque ao dizerem isso tapam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles, porque então recusam-se a vê-las, as provas. Da parte de uns, há descaso. Não tem interesse. Da parte de outros, então, primeiro motivo do homem não procurar a fé, não tem interesse. Do outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Eu não. As questões do sensualismo, do materialismo, são muito agradáveis para mim, para que eu fique buscando uma religião que me force a mudar esses hábitos super agradáveis. Da parte da maioria, há orgulho.
que nega a reconhecer a existência de uma força superior porque teria de curvar-se diante dela. Não, também não quero. Porque eu não quero me curvar a uma inteligência superior à minha. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram sinais não menos evidentes da natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo. Estão com a educação por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra existência. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhes apresentam as coisas. Então, tudo aquilo que ele falou antes, quer dizer, a pessoa não quer procurar a fé. Por quê? Por descaso, por falta de interesse, pela necessidade de mudar de hábitos, e elas amam os hábitos que têm, ou por orgulho, e de certa forma tem menos facilidade porque em vidas anteriores não estudou os assuntos religiosos. Porém, tudo isso é uma causa menor do que a seguinte: a maneira como se apresentam os estudos, a maneira como se escrevem os livros. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, mas apresenta as coisas todas emaranhadas, distorcidas, né? Para satisfação de interesses. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, mas apresenta um assunto de uma forma obscura, faz a apresentação das coisas de uma forma pouco clara, cheia de ritualismo. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos. Então a pessoa não buscou, mas chegou lá. A fé apresentada é discordante do que a ciência apresenta hoje. Eu não vou fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Não tem uma explicação profunda e lógica? Não. É uma fé meio cega? É. Então eu não vou. Formou incrédulos. A fé cega, a modo de apresentar a fé, meio cega, produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende se impor, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, qual? O raciocínio e a liberdade e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode dizer com verdade que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. Não. Mas e tal coisa? Não. Não faz sentido. Não vou mais nessa igreja. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e se apoia na lógica, não deixa obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé raciocinada não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, ou seja, isso é dentro de nós. A fé em nós é inabalável. Se houver razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, porque ele é fé esclarecida, raciocinada. Então ele faz com que as pessoas creiam. Isso não significa que a gente tem que pregar de forma sem moderação a luminosidade, depende de com quem falamos. Razão pela qual o Espiritismo triunfa da incredulidade, sempre que não encontra uma oposição sistemática e interessada. Agora, o Espiritismo não vencerá aqueles que têm interesses em manter a situação como está.
Porque aí ele vai fazer uma oposição sistemática. Não importa o que você diga, a pessoa estará contra. Beleza? Beleza. Maravilha? Sim, com certeza. Então, é isso. Eleva a candeia, né? A candeia não é só o verbalismo, é boa vontade em todas as situações. Gastemos as nossas vidas nessa direção, colocando gradação na luz a depender de quem falamos. Lembrando que melhor é que as pessoas procurem conhecer. Mas, de vez em quando, numa situação do ambiente, não podemos esconder os conhecimentos superiores. Porque isso são sementes lançadas. Beleza, gente? Beleza. Considerando diversos graus de pessoas que em vida anterior não se dedicaram às questões religiosas, a fé nelas parece algo de natureza incompreensível, mas também se apresenta de uma forma muito luminosa ou de uma forma sem que ela tenha capacidade de refletir. Agora, a pessoa está perguntando, tem interesse. Então, vai desdobrando como uma sequência sucessiva de capítulos de um estudo. Beleza, gente? Beleza. Ô, João, quando você tem a fé mesmo, você pensa mais nos outros. Porque quando as suas orações porque você tem a fé, você sabe que aquilo que é seu de uma maneira ou outra, eu não sei se eu estou me fazendo entender pelo que eu quero falar mesmo. Ela vem, você espera, você confia naquilo que vem para você. Você pede força, você pede resignação, você pede sabedoria para suportar. Agora, quando você pensa nos outros, quando você tem fé, você pensa até mesmo assim, porque ela não tem aquele conhecimento, aquela fé que você tem. Você pede para que ela consiga aquilo que você já adquiriu. Então, eu ter fé e pedir para mim é fácil. E quando você tem essa fé, você sabe que Jesus vai te proteger, que a espiritualidade vai proteger. Mas você gostaria que aquela pessoa para quem você está orando, para quem você adquirisse esses mesmos conhecimentos, sabe? Adquirisse essa mesma compreensão, essa mesma, né? Esperar, a resiliência. Então, quanto mais você tem fé, mais você pensa nos outros. Porque quanto mais você tem esse conhecimento, mais você pensa nos outros. Porque isso nos faz entender, falar assim, nossa, olha, eu tenho essa fé, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa certeza. Meu filho não tem. Então, vamos orar para que ele adquira tudo isso aí. Não é o obter pronto, mas é o fortalecer, né? Então, quanto mais fé você tem, mais você se dedica aos outros. Lembra do capítulo anterior, né? Lembra do capítulo anterior, que nós devemos abandonar os familiares para nos vincular a Jesus. Isso não significa que nós devemos abandoná-los, mas isso nos dá luz que nas questões familiares, nas preocupações familiares, a gente sempre mantém o nosso pensamento vinculado a Jesus. E não devemos, assim, carregar uma esperança que vire uma espécie de ansiedade para o desejo de que os nossos familiares estejam num determinado grau de compreensão que eles vão alcançar, mas isso vai levar um tempo. Não vai ser assim tão veloz quanto a gente deseja, né? Isso vai, mas... Nem porque você orou, né, João? Nem porque nós oramos. Nem porque nós oramos. Nem por conta disso. Lembrando que a oração, às vezes, que a gente faz por determinada pessoa,
ela não vai gerar um benefício imediato. Primeiro, os espíritos vão ficar ali uma semana, vários espíritos superiores, uma semana estudando o caso. E às vezes daquela prece feita vai gerar 3 anos, 4 anos, 5 anos de trabalho de uma equipe espiritual superior a 30 espíritos elevados, que vai envolver a pessoa pela qual nós oramos e diversas outras pessoas as quais nós nem lembramos e que são até desconhecidas para nós. Percebe? Uma oração, às vezes, ela vai gerar muito trabalho num prazo longo. Aí daqui a 5 anos é que a nossa cabeça é pequenina, não guarda tudo, não percebe as nuances. Puxa, mas essa pessoa melhorou agora em 5 anos, em 10 anos. Que foi? Como foi isso? Foi aquela prece que eu fiz lá atrás. E a nossa contagem do tempo é diferente também, né? É. Porque para movimentar tudo isso aí, às vezes passou 5 anos, mas o desenvolvimento está ali diário, né? Só que a gente vai perceber a longo prazo. É. Beleza, gente? Beleza, Maravilha? com certeza. Então, quem faz a oração para a gente? Às vezes, João, o exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, a gente tem que fazer a parte da gente para fazer o melhor. Como eu já notei ao meu derredor, que a minha vontade de mudar despertou nos outros um olhar diferente, que também há possibilidade de mudar. Às vezes, o nosso comportamento incentiva muito mais que as palavras. Sem dúvida, o comportamento é muito importante, porque senão a gente cai na história do falso profeta. Que, na verdade, a gente está deixando de ser um pouco de falso profeta. Verdade. Agora, o espírita acha que ele pode substituir as palavras pela prática? Não tem como. Como é que você vai exemplificar que em nosso lar, a colônia para a qual, digamos assim, nós podemos desejar ir, como é que você vai exemplificar que lá tem uma oração diária que se forma um coração no céu de um azul brilhante com estrias amarelas? Como é que você vai exemplificar que o perispírito de todos nós, como disse a Deise, pode adquirir uma luminosidade, se tornar brilhante através dos estudos? Então, a prática, o comportamento não substitui o estudo, porque tem coisas que a prática não consegue dizer. E o dito é importante, por quê? Porque faz a pessoa almejar progredir. Então, as duas coisas. Conhecimento e prática. Porque o conhecimento, sem dúvida, atrai. E atraído, você tem que saber o que dizer. E ainda, nesse processo de estudo. Porque a prática não vai falar de muitas coisas que são conhecimentos que levam a pessoa a desejar o progresso. Beleza? Beleza. Então, as duas coisas. Conhecimento é uma coisa. Prática se junta. Ter um bom comportamento contínuo atrai seres. Aí você tem a oportunidade de lançar nos coronários, nas mentes das pessoas, o conhecimento das verdades espirituais superiores. Beleza? Então, quem faz a oração, gente? Mestre amigo, agradecido, Senhor, estamos
por mais um dia, por mais ensinamentos que toda manhã nós recebemos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos, Senhor, aprendendo quanto tanto, Senhor, estão sofrendo no leito do hospital com essa pandemia. Mas também, Senhor, estamos renascendo a cada dia diante do conhecimento que nos é proporcionado neste momento pela pandemia. Nós somos crianças ainda, Senhor, eternos pedimos. Sê conosco com a nossa família, com os nossos amigos, com todos aqueles, Senhor, que estão clamando por Ti, por a perda de um ente querido, por aqueles que estão hospitalizados em sofrimento, por aqueles, Senhor, que estão em casa, à beira do suicídio, porque tanto suicídio está tendo, Senhor, ainda pela falta do conhecimento dessa doutrina, ou pelo conhecimento daquilo que o Senhor pregou há 2000 anos atrás. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por tudo, Senhor, nós agradecemos, porque sabemos que os nossos sofrimentos, as nossas provas, ainda são parte daquilo que temos que passar por faltas que cometemos nesta vida e vida anteriores. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos dá calma, que nos fortalece a todos os momentos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Tchau, Graças gente. a Fiquem Deus. com Deus. Tchau, Oi, gente. gente, bom dia, tchau. Bom Um dia, abraço. tchau. Gabi. Tchau.